E sabe o que é mais louco? É que ninguém fala sobre isso. A gente aprende a se culpar, mas não a se educar quando o assunto é dinheiro. Acaba criando um personagem que teu bolso não consegue sustentar. Aonde ele pergunta, né, para um dos personagens o que é mais importante? É o teu pé ou é a tua mão? Os dois são importantes, assim como o dinheiro e o amor. Mas cada um tem o seu papel na nossa vida. Essas definitivamente são as 4 coisas que você nunca deve fazer com o teu dinheiro se você quer ter liberdade financeira um dia. E quando eu falo sobre liberdade financeira, não se trata do quanto você ganha hoje, mas o quanto você consegue treinar sua mente para administrar e prosperar aquilo que já entra no seu bolso hoje. E essas são armadilhas sutis, comuns e que sabotam de forma silenciosa a tua vida financeira e que muitas vezes você nem percebe. Algumas delas ainda vão soar bem familiar, mas eu prometo que até o final desse vídeo você vai enxergar ela com essas situações com outros olhos e eu vou falar também algumas sugestões e alguns insights do que eu faço para poder lidar com cada uma delas. E a primeira coisa que eu anotei aqui é nunca deixe as suas emoções guiarem as suas decisões financeiras. Primeiro de tudo porque o gasto emocional, ele é um inimigo silencioso e que muitas vezes tira dinheiro do teu bolso sem você nem perceber. Estresse, tédio, medo e até mesmo a felicidade são coisas que podem te levar a comprar sem necessidade. Eu li esses dias um estudo que mostrou nitidamente que as pessoas que compram de forma impulsiva, elas se arrependem logo depois daquela compra e isso também afeta no bem-estar. E isso me faz entender que o gasto emocional, ele drena não só o teu bolso, mas também a tua energia mental. E como melhorar isso? A primeira coisa é criando consciência, tendo consciência daquilo que você está fazendo e até mesmo se perguntando, eu estou comprando porque eu preciso ou para sentir algo? E se for a segunda opção, pare, respire e decida depois. Até porque muito daquilo que você deseja momentaneamente, daqui 2 semanas, nem será tão importante assim para a tua vida. E como eu sempre trago aqui para vocês um pouco da minha história, das minhas experiências e fragmentos no decorrer dos vídeos, eu não posso deixar de citar também a minha experiência pessoal em relação a isso. Eu vim do interior de Santa Catarina e eu acredito que a maior parte da população brasileira acabe se identificando com isso que eu vou falar aqui agora, porque eu vim de uma família que nós não tínhamos naquela época muito acesso a questões de conhecimento financeiro, investimento, até mesmo pensar na rentabilidade, investimento a longo prazo, bolsa de valores. Isso era uma coisa basicamente inexistente dentro da minha casa, dentro da realidade de onde eu vim, e eu acredito que essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. Por exemplo, a minha mãe trabalhava, ganhava dinheiro pra gente manter, comprar as coisas da casa, enfim, sobreviver, pagar as contas, comprar um calçado, comprar uma roupa, e basicamente nós tínhamos as coisas que eram essenciais, nada de supérfluos. E normalmente quando a gente cresce em um ambiente assim, depois de um certo tempo, quando a gente começa a trabalhar e ter um pouco do nosso dinheiro, e ter um pouco de dinheiro, na verdade, é conquistar as nossas coisas, a gente quer muitas vezes se recompensar. E aí a gente fica pensando, porque naquela época eu não tinha tal coisa, mas agora eu posso ter. E comprar as coisas, muitas vezes, faz a gente sentir que venceu na vida. Mas o problema é que às vezes essa vontade de se sentir bem vira uma armadilha, um gatilho silencioso que te leva sempre a comprar, ao consumo em si. E aí você continua repetindo o ciclo onde você trabalha, recebe, gasta muito dinheiro e continua essa roda eterna e o resultado é sempre o mesmo. O dinheiro acaba e a culpa começa. E aí vira aquele ciclo cansativo que a maior parte das pessoas que consomem muito, que gastam muito dinheiro conhecem. Você promete se organizar, mas daí chega a fatura do cartão, aí você já quer pedir um iFood porque é sexta-feira, você já tá cansada, aí no sábado você quer sair porque você vê que tá todo mundo saindo, você encontra aquele achadinho barato e você pensa, ai, daqui a pouco eu já vou receber meu salário de novo, e aí você vai lá e vê quando de repente foi todo o seu dinheiro e você não investiu 50 reais daquilo que você ganhou o mês inteiro. E sabe o que é mais louco? É que ninguém fala sobre isso. A gente aprende a se culpar, mas não a se educar quando o assunto é dinheiro. E a gente acredita que liberdade financeira é sobre ganhar mais, é ter um emprego melhor, quando na verdade o primeiro passo é aprender a manter aquilo que já entra, porque senão você pode ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais que você sempre vai gastar. E essa segunda coisa aqui pode parecer a mais óbvia de todas,
mas ainda muita gente erra aqui, que é nunca gastar mais daquilo que você ganha. Eu tava lendo um livro esses dias chamado Mind Over Money, e o autor fala que muitas vezes as pessoas confundem sucesso com estilo de vida. E aí você acaba criando um personagem que teu bolso não consegue sustentar. E eu sei que muitas vezes a gente vê influenciadores comprando coisas novas, vivendo de luxo, viagens e etc. E aí a gente pensa que aquilo que nós estamos gastando é justificável, porque se fulano tá vivendo aquilo, eu também posso me permitir viver. Mas aí entra uma questão que se seus gastos superam a tua renda, você não está construindo riqueza, você está apenas cavando o seu buraco financeiro cada vez mais profundo e cheio de dívidas. Tá bom, Michelle, ok, eu já entendi, mas e aí, qual que é a solução para essa segunda questão aqui financeira? Primeiro de tudo, ter controle sobre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Não tenha medo de controlar. Eu falo isso porque eu fui aquela pessoa que eu tinha medo antigamente de abrir o aplicativo do meu banco para ver quanto eu estava devendo ou para ver quanto estava a minha fatura de cartão de crédito. Não tenha medo de olhar para o seu dinheiro. Se você tem dívidas, procure meios para quitar essas dívidas, negociar ou até mesmo começar a juntar. Você tem vontade de comprar algum item que é um pouco mais caro? Procure meios de começar a economizar essa parte do dinheiro para que você possa comprar aquilo que você deseja, mas não ficar endividado. E a terceira coisa aqui é que você nunca deve fazer com seu dinheiro é comprar coisas somente para impressionar. Só você conhece o teu bolso e quais são as suas possibilidades naquele momento. Eu vou dar um exemplo aqui. Logo quando saiu o lançamento do iPhone 17, eu comecei a ver influenciadores, eu comecei a ver pessoas que estavam postando ali o unboxing do novo iPhone. E obviamente que tudo isso é o trabalho, muitas vezes é o trabalho dessas pessoas fazer essa divulgação. E a Apple em si tem um marketing muito bom, aí a gente vê novas cores, novas funções, uma nova tecnologia, isso e aquilo. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu preciso trocar de celular? Será que já tá na hora? Porque faz 2 anos que eu não troco, o meu celular já tava com pouca memória, etc. Mas ele ainda assim é um celular bom. E aí eu olhei e pensei, não, opa, peraí, isso aqui é o poder do marketing, isso aqui é o poder que as pessoas têm de influenciar a nossa vida, e tá tudo certo, é o trabalho delas, cabe a nós entender qual é o nosso bolso naquele momento e se aquilo me serve nesse momento, se eu consigo comprar aquilo sem criar uma grande dívida, ou se eu realmente preciso daquilo, ou é para impressionar alguém, ou até mesmo para massagear o meu ego. E a quarta e última coisa, eu acredito que sim, é uma das mais importantes, é pare de uma vez por todas de tratar o dinheiro como seu inimigo. Eu já escutei muitas pessoas falando que dinheiro não traz felicidade, ou eu não ligo para dinheiro, ou eu trabalho para viver feliz só para me sustentar. Sendo que, na verdade, o dinheiro ele é uma energia de troca importante na nossa vida, assim como qualquer outra. E muitas vezes nós crescemos ouvindo isso, e cabe a nós ressignificar dentro da nossa vida, dentro do nosso mindset, até porque o dinheiro, ele não muda quem você é, mas ele amplia. E se você é consciente, obviamente, o dinheiro vai ampliar, vai expandir aquilo que você faz. E eu lembro que eu li, eu não vou saber se foi no Pai Rico ou Pai Pobre, ou no Mais Esperto do que o Diabo, aonde ele pergunta, né, para um dos personagens, o que é mais importante? É o teu pé ou é a tua mão? Aí a pessoa fica, nossa, mas eu preciso escolher um, aí vai lá e, por exemplo, escolhe, eu acho que é a minha mão mais importante. Aí ele fala, os dois são importantes, assim como o dinheiro e o amor, mas cada um tem o seu papel na nossa vida. Assim como o nosso pé exerce uma função, a nossa mão exerce outra função. Assim como o dinheiro tem uma função na nossa vida, o amor e a felicidade têm outra, e são medidas diferentes, e muitas vezes a gente quer colocar isso numa balança, sendo que elas são unidades de medidas diferentes, e qualquer pessoa que estudou um pouco sabe que essas unidades de medidas diferentes, muitas vezes elas estão em caixas diferentes. Então a gente precisa aprender que cada coisa tem a sua energia, e que não, o dinheiro não traz felicidade. Procure ressignificar isso na tua vida. O dinheiro, ele não muda quem você é, ele apenas amplifica. E esse, sem sombra de dúvida, é um assunto que eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu quero ouvir de vocês, se vocês querem que eu traga mais assuntos dentro do projeto 95 dias para transformar minha vida, porque um dos objetivos que eu coloquei era a parte de investimento, era a parte financeira, prosperar ainda mais em relação a isso. Então, se vocês quiserem que eu traga mais assuntos assim, deixa aqui nos comentários, e se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo ou não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os nossos próximos vídeos aí do projeto 95 dias.